Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui continuaremos a nossa série Noob de Starter, né? E como eu havia comentado no último vídeo, eu aqui rushei as missões da Árbitra, fiz aqui, agora vamos completar a primeira etapa aqui, né? Dar início à segunda etapa das missões da Árbitra. E nessa segunda etapa aqui as coisas começam a ficar mais complicadas, né? As coisas começam a, tipo, a travar muito, né? Porque se a gente analisar aqui, ó, aqui, beleza, fazemos isso aqui. Tem missão aqui, ó. Vamos ver aqui. Ok, tudo bem, aqui é tudo bem. Tudo bem, mas aqui, ó, aqui começa, ó. Aqui começa a ter muito da arena, né? Arena, arena clássica. E isso trava demais, né? Trava demais. Também tem a questão do, se eu não me engano, é aqui ou na próxima que tem as a, aqui, ó. Começa aqui muito específico também. Que aí começa a travar bastante, né? Porque eu tenho que esperar chegar no espiritual. Fazer o bagulho do espiritual. Aí tem que chegar e vai fazendo toda essa situação. É aqui, ó. 50 medalhinhas da arena. E por aí vai, né? Então, basicamente, eu vou ir avançando em off as missões da árbitra. Não teve nenhuma mudança no time em si, tá? Não aconteceu nada. As únicas coisas que teve foram realmente para fazer missão, né? O time continua a mesma coisa, né? Toda essa coisa aqui. É, eu fiz. Entrei no meu clãzinho. Nesse clã que eu entrei, tipo, lamentável. Já percebi que não tem como ficar nesse clã. Porque eu, em uma chave, eu drenei a vida desse boss, tá? Basicamente o boss, se não me engano, ele foi drenado. É isso mesmo. Eu com a única chave, com o boneco tudo errado, drenou a vida inteira. E aqui eu tive que bater as 3 chaves aqui, porque por causa de missão e tal. Então, o time todo cagado, todo errado. Eu entrei nesse clã aqui só pra fazer o mínimo. Mas esse clã, infelizmente, não tem como, porque, cara, os caras não mataram o normal, não fazem no difícil. E eu acho que com um pouquinho de capacidade, esse time aqui, né, roda muito mais. Mas enfim, isso não é papo pra agora. Então, o que nós pretendemos, o que eu pretendo fazer hoje? Bom, hoje, já que a gente temos os eventos, né, temos evento de aprimoramento, que eu já completei, né, dando uma análise aqui. Temos o treinamento de campeão, que também completamos. Temos o explorador de calabouço, que vai começar daqui 12 horas, então vai começar às 6 horas da manhã. Infelizmente tem esse torneio inútil, né, que eu não consigo pegar o primeiro lugar, é impressionante, eu acho que eu vou perder o primeiro lugar. Aqui no grande salão fizemos isso aqui. Aqui na nossa arena clássica aqui para casa das missões, estamos na prata 1, que também não tem nenhuma dificuldade, não tem nem como ter dificuldade. Tudo cagado, tudo errado, mas né, cai starter e até mesmo você jogando de Tolling, aquele código que eu falei, funciona só como vai, como eu falei, no PC as coisas funcionam muito mais rápido. Ah, e bom, galera, o que acontece? Trazendo outras atualizações, nós temos a seguinte atualização de nos calabouços tivemos que começar a subir, né? Estamos subindo, eu parei aqui, eu não subi nem nada. O Minotauro, mano, o Minotauro é bem simples. Você pega seu time, pega o seu boneco principal, que vai estar mais forte. No caso, não é a Teodosia, né? A Teodosia não é a mais forte é o Artak, mas ela tem a aura de velocidade, então é óbvio que ela tá em primeiro. E vai subindo. E é como comentei. Cara, você vai pegar, você vai fazer os seus bonecos no level 60. E depois você vai morar aqui no. Entre aspas, morar no, no Minotauro para você poder pegar os as maestrias. Aí você vai mestrar os seus bonecos e tudo mais. Uma dica que eu dou sobre as maestrias é que é o seguinte: vai acumulando, tá? Porque nem todos os bonecos você precisa pegar todas as maestrias, certo? Você não precisa vir aqui e completar tudo isso aqui, de todos os bonecos, tá?
Você claramente vai sempre buscar completar dos bonecos que você vai mais usar, né? Mas em grande maioria você não precisa. Então às vezes você vem aqui, ó, em vez de você fechar tudo, que nem eu fiz aqui, em vez de você botar essas 3 linhas, você só bota uma linha e a última mestra, a última benção aqui, porque é a última benção que importa. A última benção que realmente vai dar um buff ali, uma diferenciada a mais no seu boneco, né? No seu campeão. Então, vai acumulando, não tem por que você, tipo assim, ah, nossa, peguei aqui a maestria, já tô aqui na maestria da Sil, já vou selecionar aqui e tal. Não, não precisa, vai com calma, certo? Vai com calma, de boa, vai fazendo tudo. Se eu não me engano, você precisa de 900 desse, né? São 900, 950, então você não precisa pegar tudo isso. Você pode economizar bastante Minotauro só por você pegar o último Blessing e deixar 2 aqui sem pegar, né? Outra coisa, uma coisa muito importante também é o que? Eu coloquei o ataque em 3, a Sil em 3 e eu coloquei a Teodósia aqui de 5 de sacanagem, porque não precisava. Era pra ter colocado na 3 também, tá? E por que eu digo isso? E o Geomance na 3. Porém, não sai upando. Devido à missão da árbitra, vai pedir pra você ir upando aqui, tá? Vai pedir pra você ir upando aqui, certo? Então você tem que tomar muito cuidado. E por isso que você tem que realmente e seguindo a missão da árbitra, você que não tem starter, você que tipo começou e tal sem starter e tá indo desde no pelo, desde o do início do jogo e tudo mais, você tem que realmente acompanhar as missões da árbitra, porque caso você pegue o seu Kael, certo? Você pega seu Kael, você taca ele no talo, você bota ele aqui na 4ª estrela, coloca ascensão roxa nele, cara, assim, você já se ferrou, porque vai ter a missão de obrigatoriamente você pegar um campeão raro do tipo ataque e colocar na 4ª estrela. Aí você vai ter que tirar um outro boneco raro para você upar ele, pipipopó. A mesma coisa da ascensão. Você vai colocar a ascensão nele. Se você colocar a ascensão 3 estrelas nele, você tem que pegar outro boneco raro, pipipopó. Então vai meio que seguindo. Não coloca ascensão 3, coloca até ascensão 2, certo? Espera para colocar ascensão 3 quando vir a mensagem. Espera vir a ascensão 4, 5 e 6, porque vai vir, tá? Vai vir, você vai ter que colocar isso aqui. Então você vai ter que meio que fazer o seu Kael acompanhar ali as missões da árbitra. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito complicado. Caso não dê certo, aí sim você vai upando ele, vai fazendo ele funcionar e depois ali você se vira, tipo, abrindo fragmento. Você pega alguns fragmentos azuis e abre eles pra conseguir esse negócio. Outra coisa que eu queria falar sobre fragmentos. Cara, não abre fragmentos fora de evento. Não abre fragmentos fora de coisas especiais, certo? Eu tô com esses 22 anciões, esses 3 roxos aqui, porque não faz sentido nenhum eu abrir isso aqui. A minha conta já tem muito personagem, minha conta já tem muito boneco, então não faz nenhum motivo eu gastar isso aqui. Eu só gastei o sagrado porque tinha 2x, né? Por ter o 2x, eu quis gastar, certo? Então você sempre vai gastar num 2x, você sempre vai gastar num 15x, que nem agora tá tendo 15x, um 25x de marisca. Quando você quer muito um boneco, muito, aquele boneco vai mudar o patamar da sua conta. Você vai lá, seleciona ele e coloca os 25x. Caso contrário, você não vai abrir fragmento nunca. Você só vai abrir fragmento verde. E detalhe, sobre o fragmento verde, se você quiser ser ainda mais econômico, você só abre 3 por dia, que é a missão. Você não abre 10, você abre 3. Porque a cada dia você está perdendo 7 verde. E isso faz muita diferença no final, certo? Então essa aqui é a questão dos fragmentos, correto? Então, uma coisa que eu não sei, acho que eu não comentei, né? Que eu comentei sobre as ascensões, né? Que você precisa farmar o leitinho, né? O leitinho ele é a base de todas as ascensões e ali a cor de cada boneco para fazer acontecer. Bom, o que podemos fazer? Podemos, eu no caso, subir o Minotauro, que é o correto de se fazer, tá? É o correto de se fazer. Ou eu vou lá
e arrisco o dragão pra ver onde eu consigo chegar no dragão do jeito que tá. Do jeito que tá, eu acho que eu não consigo ir longe, tá? Porque eu gostaria muito de aproveitar esse 2x de velocidade do dragão, né? Pra negociar. Eu não vou botar Super Raid. Outra coisa, não coloque Super Raids quando vocês estiverem jogando, certo? Você só vai colocar Super Raid quando necessitar. Exemplo. Existe a missão na Arbitra que você tem que pegar o set específico. Tipo assim, pega cada uma das partes do set de velocidade na fase X. Aí você coloca o Super Raid porque você tem 2 equipamentos. Você faz uma run e ganha 2 equipamentos. Então você vai poupar tempo da sua vida, certo? Caso contrário, você tá subindo aqui, você não vai usar Super Raid. Não vai. Você só vai começar a usar Super Raid a partir da fase 10. Tá? A partir da fase 10 você pode usar o Super Raid, porque você vai ter tipo o dobro, 2 equipamentos, 4 e 5. E aqui já vai fazer bastante diferença para você. Aqui já são equipamentos bons para uma conta iniciante, certo? E a partir do 13 aqui as coisas começam a funcionar bastante e tal, e você vai parar no 20. Se você conseguir chegar no 20, GG. Caso não consiga, tenta chegar até o 13, certo? Então a gente vai tentar chegar até o 13 hoje e ver o que acontece, beleza? Vamos pegar aqui, vamos subir. Como eu mostrei pra vocês, a Teodósia tá assim. O Artak tá assim. A Teodósia tá tipo, né? Não existe nada. Ela não tem nada. O Artak não tem nada também. Ele tá assim. A Sil tá assim. O Geomance eu botei ele assim. Só que na verdade isso aqui não é pra estar aqui. Por causa da missão. É pra estar os equipamentos de precisão, né? Percebam-se que eu estou acumulando os equipamentos, né? Eu não vendi nada da minha conta ainda. Tá tudo no mesmo lugar. Eu não mexi em nada aqui. Porcentagem de ataque, porcentagem de resistência. Acho que eu posso deixar esse aqui, né? Eu posso deixar esses dois, porque eu acho que não vai impactar muito no negócio. Então eu posso deixar o set que está. Porque esse setzinho aqui vai dar mais 10% de velocidade, mais um pouquinho de resistência, que honestamente, né, não faz diferença nenhuma essa resistência. Mas tudo bem. E vamos lá. Mas vem aqui no dragão, vamos subir dragão e ver o que acontece. E como eu disse, meus queridos, o intuito da série é realmente ser um noob jogando com a Starter, né? Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado as coisas, tá? E eu estou fazendo baseado na minha percepção das coisas, né? Se eu sei que eu tenho que ter os bonecos upados pro level 60, eu quis investir muita energia fazendo os bonecos até o level 60, deixar meio que encaminhado. Eu não consegui upar os bonecos pro level 60 ainda que falta, né? Tipo, o Bivalt, eu não consegui botar ele no 60, que eu quero colocar ele no 60 agora. Minha prioridade é colocar o Bivalt no 60 para fazer acontecer, porque o Bivalt é o nuker dessa comp, né? Você tem a Teodósia como a suporte negativa e positiva. Você tem a Sil como a suporte positiva, né? A revive do time. Você tem um ataque com suporte negativo, que bate bem. Você tem um Geomance que é o suporte negativo, que tem um controle muito interessante, né? Por causa da passiva dele lá, que eu já tinha comentado. E você tem o Bivalt, que ele realmente machuca. O Bivalt é o personagem que vai machucar aqui, né? O Bivalt é um nuker de vida. Então eu quero botar ele no 60 para ele fazer as coisas acontecer mais forte, né? E eu não fiz isso porque eu não tenho boneco, tá? Não tenho boneco. E eu também não vou atrás de boneco. Não vou abrir os meus charts para pegar boneco. Então eu vou deixar as coisas do jeito que tá, né? Eu acho que do jeito que está aqui, com a Sil, o Artak, o Geomance e a Teodósia no 60, eu tenho pra mim que se fizesse bonitinho a gear, os equipamentos, eu consigo chegar no 20 e ficar no 20 sem nenhum problema. As coisas acontecerem muito suave mesmo, certo? Então, vamos passando o trator aqui em todo mundo. Como eu falei aqui no PC aqui é bem mais rápido, né? Eu não sei porquê, sempre comento, lá, vai muito mais rápido comparado com o celular. Comparado com o celular não, comparado com o aplicativo da Plarium. Por sinal, no aplicativo da Plarium, eu estou neste momento farmando boneco.
E acabou de cair o aplicativo de novo. Porque vive caindo nessa porcaria. E é complicado. Enfim, sobre o dragão. O que podemos falar sobre o dragão? Cara, o dragão é a dungeon mais fácil do jogo, tá? Ele tem... Ele é bem simples. Você vai chegar nele, você vai passar o trator nele. Ele é muito fraco contra veneno. Então, caso você tenha envenenador, ele vai fazer grande diferença, vai derreter a vida do boss. Percebam-se que ele tem uma habilidade especial, que quando a vida dele fica na barrinha roxa, assim, você não estourar essa barrinha roxa, ele vai dar o golpe especial dele, que ele vai atacar, e todos os seus bonecos têm a chance de tomar um stun, né? E toma um stun com veneno. Ele tem esse pancadão que coloca enfraquecer com veneno. E é isso. Não tem muito segredo, não. O dragão é a mais fácil. O dragão vai ser o primeiro que você vai conseguir chegar no 25. Vai ser o primeiro que você vai conseguir chegar na hard. Até mesmo chegar na hard 10. Ele é muito de boa mesmo, né? E vamos aí, ó. Simples, ó. Não tem o que fazer. Vai passando o trator em todo mundo. Vai fazendo acontecer e tal, papapá. E ó, essa aqui ó, já deu uma engrasgada a mais. Por quê? Porque esse aqui é verde. Entra na questão das afinidades. O que são as afinidades? Vermelho bate em azul, azul bate em verde, verde bate em vermelho, né? E o Void é o neutro, né? O neutro ele não toma dano, ele não toma acerto fraco, correto? Então, o que acontece? Quando tem a afinidade contrária, eu não sei, aí tá, aí é o famoso leigo comenta, leigo opina, de que você tem um debuff maior na hora de aplicar alguma coisa. Então vamos supor, o boss da afinidade vermelha, da afinidade verde, não, o boss da afinidade vermelha, ele tem 275 de resistência, certo? Com 275 de resistência, eu precisaria ter 375 de precisão no meu boneco vermelho para aplicar o malefício nele. Ok? Ok. Na verdade não é vermelho, né? Na verdade era para ser Void, porque o Void é o neutro. Mas eu tô falando de vermelho para vermelho. Certo? Certo. Então, porque eu preciso ter sempre 100 a mais de precisão em referente a... só porque eu comentei, ó o erro aqui, de erro de conexão do nada. É incrível esse jogo, não é mesmo? Ó, já tá chegando na 13 aqui, já chegamos na 13, né? Como eu havia comentado, a partir da 13 já poderia usar o Super Raid, né? Porque os equipamentos aqui, a partir daqui, já são 4 e 6, né? 4 e 6, então já são bons, então eu já posso colocar um Super Raid aqui pra acontecer, ainda mais que a gente tem bastante energia, então você vai querer buscar essa situação. Mas enfim, voltando à explicação. Preciso ter 100 a mais de precisão no meu boneco para procar o malefício que eu quero, certo? Quando é Void e a mesma afinidade, a procada é essa. Esse é o valor base. Pá. Quando é afinidade forte, quando meu boneco é vermelho e no caso o dragão for azul, eu tenho um ganho de 50%. 50% ou 25%? Não, é 25%. Eu tenho um ganho de 25%. Então eu posso diminuir em 25% essa situação. Ok? E quando é o contrário, eu tenho um debuff de 25%. Deu pra entender? Esse é o Legopina. Eu acho que deve ser 25%. Não sei se tirou esses números. Eu não sei. Acabei de tirar eles na minha cabeça. Mas eu acho que faz um pouco de sentido porque esse jogo trabalha muito com isso, né? Então faria muito sentido ser isso. Então você tem que se prestar atenção nisso na hora que você for montar seus bonecos, na hora que você for farmar. Que nem farmar a Arena 20 pra essa comp vai ser ok, tá? Vai ser ok. Eu tenho um time bem variado, né? São 2 vermelhos, 2 azuis e um verde. Então isso faz com que funcione muito bem. Neste caso aqui, os bonecos que sempre tem que ficar vivo é a Sil e a Theodosia, porque a Sil ela tem a questão da cura passiva, ela tem a questão da poder dar um revive, e a Theodosia porque ela tem a questão de
reviver todo mundo e colocar imortal. Então, se a Theodosia for a última a morrer e se a Theodosia suportar um turno, tá? Ela vai reviver todo mundo e colocar imortal. Só que detalhe, ela tem que sustentar este turno estando na forma base dela. Porque essa habilidade é na forma base dela. Né? Não adianta ela suportar tudo e ela não conseguir fazer a transformação para a fase base dela e usar a habilidade. O bom dos míticos nesse caso, né? Que toda vez que eles se transformam, eles ganham um turno extra para fazer a habilidade deles funcionar, né? Então ela só teria que ficar viva, certo? E é isso, ó. Aqui, ó, essa fase 14 já deu uma encrespada maior. É o vermelho o Artak não bate, a Sil vai tomar muito dano e o Bivald machucaria se o Bivald estiver certo. Mas como eu falei, as comp tá tudo errado, tá tudo cagado. Vamos ver se a gente consegue passar. O vídeo hoje vai ser basicamente só subir no dragão e ver até onde a gente vai. Então eu vou dar uma pausa aqui, né? Porque eu já comentei tudo que eu queria comentar. E aí eu vou trazer as informações para ver onde a gente vai chegar. Bom, chegamos aqui, né? Na fase 18. Não conseguimos passar, certo? Então, o que acontece? Agora é puramente a questão de você ter que upar, melhorar os equipamentos, né? Tem que melhorar os equipamentos. Então, o que eu vou fazer? No próximo episódio, eu vou trazer para nós o Hellhades, né? O site do RLE Helper, não, Então, agora o que falta para nós? É simplesmente ir lá e usar o site do o APK, né, do Hellhades para facilitar o negócio da Gears e tudo mais, pra gente dar uma agilizada. Olha só, acabei de ganhar a missãozinha de uma defesa na arena, né? Então não vou mexer em nada. Já vamos pro próximo aqui, ó. Passa a fase 5 ou superior do pico do golo de gelo 10 vezes no automático. Então melhorando a gear aqui, basicamente a gente já vai conseguir também ir para avançar para as outras coisas. Então eu não entendo nada, né? Meio que vamos fazer juntos essa situação. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!